Olá! Está no ar o programa da TV Surdo, o programa da inclusão social. O assédio sexual é um conjunto de comportamentos indesejados, percebidos como abusivos de natureza física, verbal ou não verbal, podendo incluir tentativas de contato físico perturbador, pedidos de favores sexuais, entre outros. Esta prática nociva afeta toda a sociedade. As estudantes e alunas são parte deste mal e, como consequência, elas podem ter baixo rendimento acadêmico. Em casos extremos, podem até desistir da escola por não quererem ceder aos intentos do agressor. Na peça que segue, acompanhe o depoimento de mulheres que partilham como lidaram com casos de assédio sexual. Na verdade, eu passei por esta situação antes de ficar cega e uma vez depois de ficar. Antes de ficar cega, eu era assediada porque na altura tinha um corpo meio grande para a minha idade. Eu andava por 12, 13 anos. Eu já chamava atenção também por conta do tom da pele. E por isso eu tive imensas propostas para deitar-me com homens mais velhos. E apesar disto eu recusei, porque eu tinha um foco. Começou por descrever Silênia Chirinza, jovem estudante que frequenta a 12ª classe. Segundo conta, os episódios de assédio em sua vida começaram quando ainda era muito jovem, mas por medo não partilhava os episódios à sua mãe. Foi constrangedor todas as vezes que eu passei por isso, porque eu não costumava partilhar isto com a minha mãe. Passei por isto sozinha e escondi este segredo para mim mesma. E na minha infância foi um bocado assim. E quando eu cresci, as coisas agravaram-se, porque eu continuava com um corpo um bocado chamativo. E quando eu fiquei cega, reduziram um bocado as propostas. Não sei se foi por conta mesmo da deficiência. Os episódios de assédio sexual no seio das mulheres com deficiência visual são muito comuns, denunciam as nossas fontes. Para pessoas já com deficiência visual, até parece muito pior. Não sei se é por causa da condição física da mulher que os homens vão querer se aproveitar, mas graças a Deus nunca tivemos casos assim graves. Casos ligeiros e resolvidos de imediato. Para colmatar esta situação, a Câmara na cidade de Maputo tem promovido palestras sobre assédio e saúde sexual e reprodutiva. Como pessoas com deficiência visual, temos sofrido assédio sim, mas eu tenho feito um grande trabalho que são palestras. Eu tenho dado palestras às mulheres aqui na associação, falando mesmo do assédio e a vida sexual e reprodutiva. Ainda sobre o assédio, acompanhe a reportagem investigativa do Media Lab, que denuncia o assédio sexual nas instituições de ensino superior. A história da jovem, cuja identidade foi ocultada, teve uma repercussão que resultou na repreensão do docente agressor. Apesar das instituições de ensino possuírem várias políticas contra o assédio, a sua aplicação tem se mostrado ineficaz. Cristina, nome fictício, é mais um rosto do assédio sexual nas instituições públicas do ensino superior do país. Em entrevista ao Media Lab, a jovem estudante relatou que tudo começou com um convite feito pelo docente para ajudar no processo de recolha de dados em um projeto implementado pela UEM. Havia necessidade de fazer uma viagem para a África do Sul
para se conhecer, para que nós fôssemos em algumas universidades, então fazer algumas entrevistas, perceber como é que são as universidades na África do Sul em comparação às universidades nacionais. A planificação da viagem, que supostamente era de trabalho, foi rápida, que sequer a vítima prestou atenção aos mínimos detalhes. O docente, acusado de assédio, havia feito a reserva de um quarto para 2, uma espécie de lua de mel, tal como revela este documento. Quando chegamos no meu quarto com o meu PC, né? Eu entrei e ele de seguida entrou. Então eu perguntei-lhe por que ele estava a entrar no quarto, né? Porque de início eu pensei que ele talvez estivesse a me ajudar com as malas. Então ele iria entrar e pronto. Mas o problema foi quando ele meteu as malas dele. Então eu perguntei por que ele estava a meter as malas, por que ele estava a ficar ali, né? Então ele disse, porque vamos ficar aqui, vamos ficar juntos, vamos para o voo. Aí começou o terror. Não acreditei. Olhei para ele, sério? Ele disse, sim, vamos ficar juntos. Então eu saí do quarto, fiquei no corredor do quarto, ele depois saiu, depois ele disse, olha, eu estou surpreso com a tua reação. E eu disse a ele que eu não esperava aquilo, né? Após o episódio, já traumatizada, a vítima buscou ajuda junto da UEM. Partilhou com a universidade vários documentos, desde o contrato ligado ao projeto, as atividades que liderou ligadas ao mesmo, bem como os extratos de conversas de WhatsApp que teve com o indiciado. O caso chegou aos ouvidos da University College London, que, através desta carta, instou a UEM a investigar o caso. A UEM até fê-lo, mas, apesar das evidências apresentadas pela vítima, diz não haver matéria para incriminar o docente acusado. Ainda assim, alega ter repreendido verbalmente o docente em causa. Oxalá que mais vítimas deste mal que mina sonhos de milhares de mulheres e raparigas tenham um bom desfecho. No segundo bloco, vamos continuar a falar sobre o assédio, com enfoque para os mecanismos de denúncia. Vamos a uma curta pausa, não troque de canal. Olá! Hoje vamos falar da campanha eleitoral. A campanha eleitoral é o período em que os partidos e seus candidatos procuram convencer os eleitores para votarem neles. A campanha pode ser veiculada na televisão, rádio e jornais. Pode também ser feita na comunidade, através de comícios, conversa porta a porta com eleitores, entre outras formas. Neste período, os eleitores devem prestar muita atenção e avaliar a melhor proposta de governação. Só assim, podem decidir melhor em qual partido e candidato votam. Olá, hoje vamos falar das eleições. A eleição é o processo de escolha das pessoas que vão dirigir o país. No nosso país, este processo acontece de 5 em 5 anos. Existem eleições municipais e eleições gerais. As municipais servem para escolher quem vai dirigir o município, enquanto as gerais servem para escolher quem vai dirigir o país. Olá! Para exercer o seu direito ao voto, só precisa de seguir os passos. Dirija-se ao local onde se recenseou e identifique a sua assembleia de voto. Em caso de dificuldade, peça ajuda aos agentes que estiverem em serviço. No interior da assembleia de voto, apresente o seu cartão de eleitor ao membro da mesa de voto e siga as orientações. Quando estiver na cabine de voto,
com a caneta que lá encontrar, assinale com um X no quadrado do seu candidato preferido. Não pode votar mais do que uma vez. Se falhar, rasurar ou inutilizar o boletim de voto, peça outro ao membro da mesa de voto e devolva o inutilizado. Dobre o boletim e introduza-o na urna colocada para o efeito. Introduza o dedo indicador direito no frasco de tinta indelével como prova de que já votou e receba de volta o seu cartão de eleitor. Lembre-se, caso tenha perdido o seu cartão de eleitor, leve consigo qualquer outro documento de identificação e confirme o seu nome no caderno de recenseamento eleitoral na sua Assembleia de Voto. Olá, estamos de volta para a segunda e última parte do programa mais inclusivo do país. No primeiro bloco, partilhamos histórias de mulheres estudantes vítimas de assédio sexual na escola. Estas histórias são um alerta sobre o estágio do assédio no país, por isso, neste bloco, vamos ouvir especialistas por forma a compreender melhor este fenômeno. Pesquisa feita pelo Media Lab aponta que pelo menos 1.000 mulheres que frequentam o ensino superior em Moçambique sofrem ou já sofreram algum tipo de assédio. E deste universo, só 60 pessoas, o que equivale a 6%, é que já denunciaram. Mário Moiane é professor e é um rosto bem conhecido quando se fala de combate ao assédio sexual nas escolas. Segundo ele, para se combater o assédio sexual nas instituições de ensino, há necessidade de se divulgar estratégias de combate a este mal e envolver os pais e encarregados de educação na desmistificação da sexualidade. Mais detalhes na peça que se segue. Segundo a política de assédio no local de trabalho da H2N, o assédio sexual é um conjunto de comportamentos indesejados, percebidos como abusivos, de natureza física, verbal ou não verbal, podendo incluir tentativas de contacto físico perturbador e pedidos de favores sexuais. Esta prática, infelizmente, ainda ocorre nas escolas moçambicanas, tal como explica o professor Mário Moiane. No meio escolar existe, de facto, assédio e se pode descobrir o assédio sexual pela sua persistência e também aqueles elogios que são feitos, portanto, à aluna vítima, neste caso, é quando se pode, portanto, descobrir que existe, portanto, estamos perante a um assédio sexual. Apesar de ser uma prática recorrente, muitos casos de assédio não são desvendados, porque as vítimas não denunciam ao conselho de escola. As alunas vítimas deste assédio sexual podem muito bem se dirigirem, portanto, ao diretor de turma ou mãe turma, de caso sintam, portanto, complexadas e colocar uma preocupação desta a um professor. Realmente existem, portanto, estruturas que podem acolher este tipo de reclamações e fazer chegar, portanto, a quem de direito e proceder, desencadear um processo disciplinar contra o autor, portanto, deste assédio sexual. Mas, quando bem usados, os mecanismos de denúncia de assédio sexual são eficazes. Por isso, o envolvimento dos pais e encarregados de educação é fundamental. Este fenômeno não deve ser só ser combatido pelos pais ou encarregados de educação ou mesmo pela direção da escola. Tem que ser com o apoio do próprio Estado, através das suas leis, para poder disciplinar. E que efetivamente essas leis sejam claras e ao mesmo tempo serem fiscalizadas o seu cumprimento.
É de referir que o assédio sexual nas escolas pode resultar em gravidez precoce, contração de doenças sexualmente transmissíveis e, em casos mais graves, a desistência escolar da vítima. Depois de ouvirmos o professor que veste a camisola no combate ao assédio nas escolas, agora vamos ouvir o psicólogo José Bambo para compreendermos quais implicações psíquicas podem advir da exposição pós-assédio sexual. Acompanhe. Assédio sexual faz parte de um conjunto de elementos relativos à violência, a violência baseada no gênero. Toda violência que implica, vamos assim dizer, tirar proveito por causa da situação ou da posição que a pessoa tem, principalmente quando implica, vamos dizer, troca de favores ou alguma coisa que implica como se fosse um negócio em que nesse negócio a troca, a moeda de troca seja sexo, nós estamos diante de uma situação de assédio sexual. O assédio sexual é uma prática má e as suas consequências podem ser prejudiciais a nível social e psicológico, defende o psicólogo José Bambo. Socialmente pode ser vista, essa pessoa pode ser excluída da sociedade, esta pessoa pode se sentir isolada, esta pessoa pode se sentir como qualquerizada, ou seja, quando eu digo qualquerizada, é assim, esta pessoa não tem dignidade como pessoa, não é? Então perde valor como pessoa e a sociedade olha como objeto, não é? Então aí encontramos isso. E estes elementos, por causa desta condição, desta situação, então o que acontece acaba afetando psicologicamente esta pessoa. E esta questão, quando afeta esta pessoa, pode levar à depressão. Para Bambo, a comunicação é um fator preponderante para desmistificar a sexualidade, pois só assim as crianças e adolescentes poderão identificar casos de assédio e denúncia às autoridades. Eu acho que é importante falar para todos, independentemente da idade. É preciso trazer esta temática. Ainda bem que teve traz este debate, porque é preciso perceber quais são as marcas do assédio sexual. Segundo dados publicados pelo Centro de Integridade Pública, entre 2019 e 2022, foram efetuadas 30 denúncias e metade delas, 15, foi arquivada, a maioria por falta de provas. Uma das razões por detrás da fraca denúncia de casos de assédio se deve às exigências de provas que as vítimas de assédio devem reunir para fazer chegar às autoridades, processo que pode ser longo e traumatizante. Você sabia que o assédio sexual no local de trabalho é crime e punível por lei? O artigo 205 do Código Penal tipifica o assédio sexual como crime contra a liberdade sexual e, quando provado, o autor pode ser punido por até 2 anos de prisão. Denuncie casos de assédio. Vamos agora acompanhar o resumo das notícias que marcaram a atualidade no país. Comecemos pela notícia extraída do MZ News, que dá conta da introdução da terceira faixa no troço entre Clube Marítimo e Costa de Sol, na cidade de Maputo. A medida vai vigorar no período compreendido entre as 15 e as 18 horas, de segunda a sexta-feira, segundo deu a conhecer o município de Maputo em comunicado de imprensa. No mesmo documento, a Idilidade anunciou o término do primeiro ensaio e introdução definitiva na quarta-feira da terceira faixa de rodagem no troço entre as ruas Acordes de Incomate e o Hotel Glória, entre as 6 e as 8 horas. As medidas, de acordo com o município, visam flexibilizar o trânsito rodoviário, que tem sido um caos nas horas da ponta. Moçambique pretende melhorar a sua capacidade de resposta ao cancro. O
O Ministério da Saúde, MISAU, pretende contratar 8 oncologistas para fazer face à atual demanda na procura por estes serviços. Dos especialistas, 4 são destinados à capital do país, 2 para Sofala e igual número para Nampula. O dado foi partilhado por Satish Tulsidas, do Serviço de Oncologia do Hospital Central de Maputo, HCM, durante o primeiro simpósio de cirurgia, falando do ponto de situação de quimioterapia no país. Dados do MISAU apontam que pelo menos 26 mil moçambicanos padecem desta doença. Esta notícia foi extraída do Jornal Notícias do dia 3 de junho de 2024. Vamos a mais uma aula de língua de sinais. Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua de sinais. O que será que vamos aprender a sinalizar hoje? Quem disse palavras ligadas ao assédio sexual acertou. Arregace as mangas e vamos a isso. A primeira frase é: denuncie o assédio sexual. Viu como se sinaliza? O sinal faz-se assim: denuncie o assédio sexual. Observe atentamente e repita comigo: denuncie o assédio sexual. Que tal uma nova frase? Assédio sexual é crime punível por lei. Viu como se faz? Assédio sexual é crime punível por lei. Fantástico! Que tal? Aceita um bônus? Vamos a isso. Diga comigo: só eu tenho direito sobre o meu corpo. O sinal faz-se assim: só eu tenho direito sobre o meu corpo. Fantástico! Quero saber se você aprendeu. Envie um vídeo para o número 87 65 90 244, repetindo os sinais e nós vamos passar aqui no programa, ok? Boa! Então, até a próxima aula. Mas se quiser ver mais vídeos incluindo este, siga as nossas redes sociais. TV Surdo Moçambique. Nosso programa termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Veja este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Até o próximo programa.